pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos falar sobre o DNA, o desoxirribonucleico, e iremos entender o que é isso, como funciona, tá? Tudo direitinho aqui eu vou explicar de uma forma um pouco mais aberta para vocês entenderem. Mas antes de tudo eu vou pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo tem os meus serviços. Você pode me procurar nas redes sociais também. Pode ter todas as informações, atendimento psicológico online, a mentoria acadêmica para aprender e como desenvolver e apresentar o trabalho de conclusão de curso TCC também. Tá tudo aqui na descrição. Me procurando. Pasme, gente, mas eu fiquei assim pensando, por que tanto nome para uma palavra pequenininha? Fiquei me perguntando assim, meu Deus, como é que o desoxirribonucleico, uma palavra tão grande, mas que é grande, gente, mas assim, só DNA para mim já bastaria a palavra, porque esse, esse, que eu digo que esse contexto dessa palavra, ela explica muitas coisas sobre diversas situações que você pode estar pensando aqui, meu Deus. Como isso é fundamental para a minha existência, como isso é fundamental para eu perceber, por exemplo, o porquê eu tenho determinadas questões, porque eu faço determinadas coisas, porque muitas das vezes, por exemplo, sabe, porque é o ácido nucleico que ele está todas as informações do indivíduo. Gente, é uma coisa impressionante, mas o DNA ele traz toda essa informação. É através do ácido nucleico que também ele caminha, ele leva essa mensagem genética, então ele tem essa função. E a gente fica se perguntando, por exemplo, aí está uma explicação, por exemplo, para a questão de uma palavra bem simples, hereditariedade. Porque é através disso que entendemos porque essas informações contidas nos meus pais, elas podem perpassar para a minha geração e assim por diante, no quesito da hereditariedade. Então, pense só, vamos pensar que aquela pessoa, ela tem determinados comportamentos, tá? Ela tem determinadas situações como ansiedade ou depressão. E essas informações, por ser ali ou estar contida naquela cadeia de informações que é esse ácido nucleico, ela vai levar isso daí para outras gerações. E aí tem uma coisa muito interessante também que eu sempre ouvi e sempre escutei. Isso pode ser determinante ou não? É muito provável que aconteça, mas não é determinante. Porque existem famílias que podem apresentar aqueles sintomas, aquelas situações, porém as próximas possam vir ter ou não. Então, não é uma coisa determinante, tá bom? Embora tenhamos uma cadeia de situações que pode desencadear em um certo indivíduo que possa vir com esse problema, mas você pode estar se perguntando aí, mas isso quer dizer que por conta da minha hereditariedade, eu vou ser uma pessoa ansiosa, eu vou ser uma pessoa depressiva, eu vou ser uma pessoa que... Porque meu pai, ele era depressivo, ele tinha ansiedade também, ou então minha mãe, ela tinha estresse, e será que isso eu vou também estar herdando? Pode ser que você herde, ou pode ser que você não herde, mas está ali presente. O que isso também pode fazer algo, também pode acontecer algo que é muito particular, que aí eu quero trazer uma pesquisa que foi feita por uma neuropsicóloga e também psiquiatra, o nome dela é Rachel, e nessa pesquisa, e essa pesquisa foi feita em Nova York, 2015, e aí trouxe algumas situações da pós Segunda Guerra, e levantou a questão também muito interessante em relação ao Holocausto, tá? Ao Holocausto, principalmente nessa situação do Holocausto, porque se questionava que pessoas poderiam ter herdado alguns problemas pós-traumáticos
a partir desse evento. E foi desconsiderada algumas coisas, até porque, por conta da hereditariedade, alguns poderiam apresentar as situações pós-traumáticas, poderia ter até apresentado, mas já havia um histórico de pessoas que tinham determinadas situações de transtornos psicológicos. Então, era mais provável que as pessoas tivessem depressão, ansiedade, baseados nesse histórico genético, do que propriamente do problema que aconteceu, que seria aquela tragédia daquele holocausto lá. Então isso responde, por exemplo, que possa ser que pessoas tenham participado, ou presenciado, ou vivido alguns tipos de situações problemáticas e os seus filhos não herdarem, porque isso não vem da parte genética, e sim de um contexto mais fora, mais do ambiente. Isso poderia, por exemplo, fazer com que pessoas, aí tem uma questão também muito importante, pessoas que têm comportamentos hostis, passar isso para os seus filhos, isso pode acontecer, tá? Porque no ambiente você pode modelar aquele comportamento, mas no que corresponde ao DNA, que é uma coisa mais centralizada, uma coisa mais particular, vamos supor, aquela pessoa ali, ela desenvolveu no seu DNA ali, ela foi um indivíduo que ela obteve questões relacionadas à bipolaridade, tá? Então é bem provável que isso venha a acarretar nos seus filhos, na futura geração. Então é bem provável, por conta dessa questão hereditária, a criança venha a desenvolver. Então você conhece basicamente que o DNA, o ácido nucleico, ele é responsável por carregar essas informações e ser o mensageiro genético. Então é ele que vai dar base para tudo o que a pessoa vai desenvolver ou ser também. Só que tem uma coisa também particular dessas informações, que o DNA ele contribui nesse desenvolvimento, que pode ser um desenvolvimento orgânico, social, físico, muscular e em outras questões também do desenvolvimento do ser humano, capacidade de raciocinar, capacidade de entender as coisas, capacidade de mensurar, quantificar, equacionar e por aí vai. A pessoa ela pode se encontrar em algumas situações genéticas de, por exemplo, de depressão, questões relacionadas a eventos de situações como borderline ou outras questões psicológicas ou comportamentais também, e desenvolver já nas próximas gerações, tá? Sendo que isso não é algo absoluto e que é provável que todas as gerações elas tenham, sabe? É como se, por exemplo, se tivesse uma parede branca e nessa parede branca estivesse um sinal preto, tá? Aquele sinal ali ele pode ser apagado conforme vai pintando? Pode. Mas pode ser que em algum momento você ainda visualize aquele pontinho preto naquela parede branca, tá? Isso não quer dizer que você vá ver futuramente aquele ponto ou que você não vá ver, tá? Fica no campo de certeza e de incerteza, mas que, entretanto, que possa vir a acontecer de você ver novamente, pode ser que venha a acontecer. É o que acontece na hereditariedade, é o que acontece nas informações do DNA. Então você viu como é o mundo do DNA, que você pode ter ou não, que aquilo ali você pode carregar e aquilo ali pode se manifestar ou não na sua vida, mas que ali está presente, tá? Espero que vocês tenham compreendido o que é o DNA, quais são suas funções. Se você gostou desse like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!